So the first talk is self-love in English. Então, a primeira palestra é sobre o amor a si mesmo, o egocentrismo. It's amazing that this is a major teaching in the church. É surpreendente que isso seja um ensinamento hoje existente na igreja. It's a major teaching in the world. É um assunto principal na igreja e no mundo inteiro. Self-love, self-esteem, Amar-se a si mesmo, autoestima, self-assertion, você se asseverar diante dos outros, self-ad nauseam. náusea. Where does this come from? De onde vem essa ideia? You might be interested to know. Talvez você saiba. It does not come from the Bible. Não vem da Bíblia. Jesus said, except a man deny himself, take up the cross and follow me, he cannot be my disciple. Jesus disse claramente, a menos que uma pessoa negue-se a si mesma, tome a sua cruz e me siga, ela não pode ser minha discípula. So how did this come into the church? Como é que essa ideia então desse auto-amor entrou dentro da igreja? It's a major teaching now. E se tornou um assunto tão prevalecente. We even have seminars Nós temos seminários que abordam esse assunto, teaching Christians how to love themselves. ensinando os cristãos a amarem-se a si mesmos. Well, Jesus said, love your neighbor as you love yourself. Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. So doesn't that mean you have to love yourself before you can love your neighbor? Então a pergunta é, será que isso não significa que a gente tem que saber se amar antes de poder amar o próximo? That's the teaching. O ensinamento vem daí. Now, who gave us that interpretation of the Bible? Quem nos deu essa interpretação da Bíblia? Well, he happened to be, psychology comes in here almost all the time. Via de regra, a psicologia entra em cena. He happened to be an atheistic psychologist. Well, they almost all are. Veio através de um psicólogo ateu, a maioria deles é ateia. His name was Erich Fromm. Erich Fromm. 1945, he wrote a book about self. Em 1945, ele escreveu um livro sobre o eu. And in that book he said, Jesus taught this. E nesse livro ele disse, até Jesus ensinou isso. He said, love your neighbor as yourself. Ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. No, that's what Jesus was saying. You have to Jesus love disse yourself. isso. Você tem que amar você mesmo. Now, what did the church always understand that to mean? O que a igreja até então entendeu que isso significava? Jesus wasn't teaching us to love ourselves. Jesus não estava nos ensinando a amarmos-nos a nós mesmos. He was telling us self-love is our problem. Ele estava dizendo com isso que o auto-amor é o nosso problema. We already love ourselves. Nós já nos amamos. What do you do when you get up in the morning? O que é que você faz quando você acorda de manhã? You feed yourself, you comb your hair, Você se alimenta, você se arruma. whatever you're going to do. It's all about self. Tem tudo a ver comigo mesmo. You're taking care of yourself. Você está cuidando de si mesmo. Jesus said, give a little of the attention that you've been giving to yourself, give it to your neighbor. Jesus está dizendo, olha, pega um pouquinho dessa atenção que você dedica a você mesmo e dê ao próximo. Now, wouldn't it be strange if Jesus said, love your neighbor like you inadequately love yourself? Não seria estranho Jesus dizer, ame o seu próximo como você inadequadamente ama-se a si mesmo? See, these people say your problem is you don't love yourself enough. Porque esse pessoal diz que o problema é que você não se ama o suficiente. So Jesus says, oh, you don't love yourself enough. Love your neighbor like you don't love yourself enough. Então Jesus estaria dizendo, você não se ama o suficiente, então ame o seu próximo como você não consegue amar a si mesmo. That doesn't make any sense. Não faz nenhum sentido essa No, you interpretação. already love yourself. Você já se ama, We give our attention to ourselves. você dá atenção a si mesmo. So Jesus said, except a man deny himself. Então Jesus diz, a menos que uma pessoa negue-se a si mesma. Are they going to give us some signals about how much time? I forgot to look. Yeah. Where did this whole thing about self, how did self become the center of our thoughts? Como é que o eu se tornou o centro do nosso pensar? Well, it came from Satan. Claramente veio de Satanás. Remember Isaiah 14. Você se lembra de Isaías 14?
well, we can turn there, but Satan said, I will be like the Most High. Satanás disse: eu serei como o Altíssimo. He was thinking of himself. Começou consigo mesmo. I will exalt myself. Eu exaltarei a mim mesmo. Now, you understand, we must go by the Bible. É necessário que nós entendamos que o nosso parâmetro tem que ser a Bíblia. We can't introduce our own ideas. Nós não temos direito de introduzir nossas próprias ideias. Jesus was not as foolish as the Hindus, the yogis that I was talking about this morning. Jesus não era tolo. I'm sorry. I meant Satan. Eu quis dizer Satanás. Satanás não é tão tolo quanto os yogis que eu citei hoje de manhã. He didn't say, I will become God, Ele não disse: eu vou me tornar Deus, or I will be united with God. ou eu estarei unido com Deus. He said, I will be like the Most High. Ele diz: eu serei semelhante ao Altíssimo. I keep telling people to think Eu repetidamente digo às pessoas: pensem, like the Most High. semelhante ao Altíssimo? How can you be like the Most High? Como é que você pode ser semelhante ao Altíssimo? How many Most Highs can there be? Quantos Altíssimos pode haver? Only one. Só um. So if you're like the Most High, Então, se você é semelhante ao Altíssimo, now we got two Most Highs. agora nós temos dois Altíssimos. He didn't say to Eve in the garden, you can become God. Ele não diz para Eva no jardim: você pode se tornar Deus. You go back and read it. Vá lá e leia o que ele diz lá em He said Gênesis 3. you can be like the gods. Você pode ser semelhante aos deuses. So now he introduced polytheism. Então ele introduz o politeísmo ali. Instead of one God, we have many gods. Em vez de um Deus, nós temos muitos deuses. And you can be one of them. Você pode ser um desses You deuses. can have all the power of the gods. Você pode ter todo o poder dos deuses. Now, well then what are you going to do with this man? I've had people tell me, I just hate myself. Então, o que você faz com uma pessoa, como vários já chegaram para mim e perguntaram, o que você faz com uma pessoa que diz: eu me odeio? And the psychologist would say, well, they need to learn to love themselves. Aí o psicólogo vira e diz: não, essa pessoa precisa aprender a amar-se a si mesma. Well, we go by the Bible. Bom, como eu disse para vocês, o nosso texto é a Bíblia, This is God's word. é a palavra de Deus. Very simple. Muito simples. What does Paul say in Ephesians chapter 5? O que Paulo diz em Efésios 5? No man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth. Nenhum homem odeia a sua própria carne, pelo contrário, ele alimenta, ele cuida dela. Now, think, Novamente, pense: I'm so ugly, I hate myself. eu sou tão feio, eu me detesto. Or I'm so fat, or I'm so skinny, I Eu just sou hate tão myself. gordo, eu sou tão magro, eu me odeio. Well, if you hated yourself, you would be glad you were ugly. Se você odiasse a si mesmo, você seria feliz por ser feio. That's pretty simple, isn't it? É simples. This is a lie, É uma mentira. and it deludes many people. E isso ilude muita gente, engana muita gente. Another one of the lies that goes with it, of course, Uma outra mentira desse tipo you have to develop self-esteem. é que você tem que desenvolver a autoestima. Now, I said that Eric Fromm introduced this idea of loving self, and he gave the church a new interpretation of a Bible verse. Eu disse que Eric Fromm foi quem introduziu essa ideia de amar-se a si mesmo, e ele deu uma nova interpretação para esse versículo de It Jesus. was Robert Schuller who picked it up from there. Foi Robert Schuller que pegou a ideia a partir daí And he wrote a book, Self-Love, The Dynamic Force of Success. e escreveu um livro chamado O Amor a Si Mesmo, a Força Dinâmica do Sucesso. The Bible says we love ourselves. A Bíblia diz que nós amamos a nós You don't mesmos. hate yourself. Nós não nos odiamos. I do hate myself. Mas eu me odeio. Well, you may hate your looks. Você talvez odeie a sua aparência. You may hate your job. Você talvez odeie o seu trabalho. You may hate the way people treat you. Você talvez odeie a forma que as pessoas lhe tratam. You may hate the poor clothes you have to wear. Talvez você odeie a roupa que não está na moda que você tem que usar. But that only shows that you love yourself. Mas isso tudo só demonstra que você ama a si mesmo. You're not happy with what people give you to wear or how people act towards you. Você não está feliz com o que as pessoas permitem que você vista ou que como você trabalhe, coisas assim. So, self-esteem. Então, autoestima.
the Self-Esteem, the New Reformation. A autoestima, a nova reforma. That was written by Robert Schuller also. Isso também foi escrito por Robert Schuller. Robert Schuller has introduced into the church more satanic teaching than you could imagine. Robert Schuller introduziu mais coisas satânicas na igreja do que você pode imaginar. We're going to have a new Reformation. Nós vamos ter uma nova reforma. And in that book, Robert Schuller says, E nesse livro, Robert Schuller diz o seguinte: well, the first Reformation, it was right that they focused upon the Word of God, and they said we need to get back to the Bible. a primeira reforma ela foi boa, mas as pessoas disseram que a gente tinha que voltar a atenção para a Bíblia, focar atenção na Bíblia. Now we need a new Reformation. Agora nós precisamos de uma nova reforma. We've got to have a new Reformation of self-esteem. Nós temos que ter uma nova reforma da autoestima. How could you believe that God loves you if you think you're a nobody? Como é que você pode crer que Deus te ama se você se sente um João ninguém? So we have Christian psychologists who say, Jesus didn't die for nobodies, he died for somebodies. Então nós temos psicólogos chamados cristãos dizendo: Jesus não morreu por João ninguém, ele morreu por alguém. He loves you because you're somebody. Ele ama você porque você, afinal de contas, é alguém. So we have a book by Bruce Naramore, psychologist. Então nós temos um livro escrito por Bruce Naramore, que é psicólogo, You are someone special. que diz assim o título: Você é alguém especial. Oh, Jesus died for me because I'm worth so much. Ah, Jesus morreu por mim porque eu tenho algum valor, tenho um valor especial. He wouldn't die for nobodies. Ele não morreria por João He ninguém. died for somebodies. Ele morreu por alguém que é alguém. He died for sinners. Ele morreu por pecadores. If you're not a sinner, you don't qualify. Se você não é pecador, você não se qualifica. What did Isaiah say when he saw the Lord? O que Isaías disse quando ele viu ao Senhor? Woe is me. Ai de I am mim, undone. estou liquidado. You really get to know the Lord. Quando você contempla o Senhor, You don't have any problems with pride. aí você não tem mais problema com orgulho. People sometimes say to me, Às vezes as pessoas me dizem: oh, you're so humble. Ah, você é tão humilde. I say, are you kidding? Eu digo para ela: Você está brincando? One worm says to another one, oh, you're such a humble worm. Um verme diz para outro verme: Você é tão humilde. Ridiculous. Ridículo. You get in front of God before his throne, you don't talk about being humble. Quando você está diante do trono de Deus, você não fala de ser humilde. You realize you are nothing, Você reconhece que você é nada. and he is everything. E Ele é tudo. I have dear friends, Josh McDowell, I was mentioning to someone. Eu tenho queridos amigos, eu citei o apologeta Josh McDowell para uma pessoa hoje, One of the major teachers for Campus Crusade. que é um dos principais mestres da Cruzada Estudantil para Cristo. I know Josh very well. Conheço-o muito bem. He's been in our home many times. Ele já esteve na nossa casa muitas vezes. But he bought this whole lie. Mas ele comprou essa mentira. He wrote a book about self-image. Ele escreveu um livro sobre autoimagem. Well, let's think again. Vamos pensar mais um pouquinho. Well, the Bible won't lead you astray, A Bíblia não vai te levar a se desviar, but you must take it for what it says. mas nós temos que interpretar a Bíblia como ela diz. The Bible says God made man in his image. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem. What would be the most perfect image you could have? Qual seria a imagem mais perfeita que você poderia ter? Not something drawn by Rembrandt, Não algo pintado por Rembrandt not some great artist, ou outro artista de nome, not even a photograph. nem That's sequer very close. uma foto, já está começando a ficar mais próximo. It would be a mirror. Seria um espelho. It's a really good mirror. It's going to give you a good self-image. Então, um bom espelho vai dar para você uma boa autoimagem. Okay, so what would you think of a mirror that tries to develop a good self-image? O que você pensaria de um espelho que procuraria desenvolver uma boa autoimagem? See, I don't like a lot that, oh my goodness, what was his name? The famous writer, Mere Christianity. Thank you. Lewis. I don't like a lot that C.S. Lewis wrote, Eu não gosto de muita coisa que C.S. Lewis escreveu, but he had a lot of good ideas. mas ele teve ótimas ideias. And he put it like this. E ele colocou a coisa da seguinte forma: He said, we are like mirrors nós somos como espelhos, whose brightness
if we are bright at all, cujo brilho, se somos brilhantes em alguma extensão, depends entirely upon the sun that shines upon it. depende S-O-N. inteiramente do sol que brilha sobre essa imagem. Well, that's the. Oh, okay, all right, that works. All right, I guess. Now, what would you think of a mirror that tries to develop a good self-image? O que você pensaria de um espelho que procura desenvolver uma boa autoimagem? Ridiculous. É ridículo. The mirror doesn't have a self-image. O espelho não tem uma autoimagem. It's designed to reflect someone else's image. Ele foi feito para refletir a imagem de outra pessoa. We're made in the image of God. Nós fomos feitos à imagem de Deus. We're designed to reflect His love, His purity, His compassion. Nós fomos projetados por Deus para espelhar a sua bondade, a sua compaixão, a sua santidade. It must have been wonderful in the garden. Deve ter sido maravilhoso lá no Jardim do Éden. Adam and Eve must have had a fantastic relationship. Adão e Eva devem ter tido um relacionamento fantástico. No ego got in the way. Não havia ego entrando no meio do caminho. Yeah, but the serpent who had already said, I'll be like the Most High, Mas a serpente que já havia dito, eu serei semelhante ao Altíssimo, he said, well, you can be one of the gods too. virou e disse, você pode ser um dos deuses. You just eat of this tree. É só comer desse fruto. Well, God forbade you to do that, Deus proibiu você de comer, tudo bem. but He's holding out on you. A verdade é que Ele está te querendo manter afastado de uma boa possibilidade. I think it was Major Thomas. Anybody know that author? Many years ago, Eu creio que foi o Major Thomas que escreveu vários anos atrás, he put it like this. da seguinte forma. He said, man is like a fortress, Ele disse, o ser humano é como uma fortaleza. and in the center of the fortress, now I may miss this a little bit, but I'll give you my recollection. Okay? Eu talvez erre um pouquinho as palavras aqui, mas eu vou dar para vocês o que eu me relembro do que ele disse. Is the music room of human personality. You mean the center of man? Yeah, deep in the center. No centro da personalidade do homem está the music room. Music room, Está a sala da música. And the main furniture in that room is the grand piano. E a principal mobília nessa sala é aquele piano de caudas maravilhoso. This is where man expressed himself. É aí onde o homem se expressa de verdade. And originally, the Spirit of God sat at that piano, E originalmente o Espírito de Deus se assentava nesse playing the piano most beautiful, harmonious tunes. e tocando as músicas mais belas e mais lindas. And Satan said to Eve, Mas aí Satanás disse para Eva: a lot of other tunes you could play on that piano. há outras músicas que você poderia tocar nesse piano. God is holding out on you. Deus não está querendo que você perceba outras coisas maravilhosas. You just show the Spirit of God to the door, and Olha. you sit down at the piano. Faz o seguinte, você mostra a porta para o Espírito de Deus, aí você senta no piano. You can boogie it up. Aí você vai botar o ritmo um You can pouquinho do a mais lot of things, acentuado. play a lot of tunes God won't let you play. Você pode tocar músicas que Deus não permite que sejam tocadas agora. So, she showed the Spirit of God to the door. Então ela mostra a saída Shut para o the Espírito door, de locked Deus it. e ela fecha a porta e ela tranca a porta. Turned around to go back to the piano. E ela se volta para voltar ao piano, There's a demon sitting at the piano, mas há um demônio sentado no playing the piano. most horrible, smashing, bashing, discordant mess. Está tocando a música mais dissonante, horrível, que não tem nenhuma Adam harmonia. blames Eve. Eve blames the serpent. E aí Adão culpa Eva, Eva culpa Adão, a Cain- serpente. Cain kills Abel. Aí Caim mata Abel. So the problem is, how do we get that devil out of there? O problema é como é que a gente tira esse demônio dali do banco Get the Spirit of God back. para fazer com que o Espírito de In- Deus volte a in ocupar a sua control. posição. So what was this demon's name? Qual era o nome desse demônio? Self. O eu. That's where self had its awful birth. Foi ali que o eu teve o seu nascimento, Now, triste nascimento. you know, many of you are parents. Muitos de vocês são pais. Any of you have to teach your children to be selfish? Algum de vocês teve que ensinar seu filho, sua filha a ser egoísta? You find that your children were always generous.
Ou vocês descobriram que desde pequenininhos seus filhos eram generosos? put other children ahead of themselves. Sempre colocando outras crianças à frente delas. No, you bring in a plate of cookies. Então você traz um prato de bolachas. They're all going for the biggest one. Todo mundo quer o biscoito maior. Self. É o eu. This is self. É o eu. This is why Jesus said you must deny self. É por isso que Jesus diz: negue-se a si mesmo. Self is our problem. O nosso problema é o eu. Can you imagine? Robert Schuller writes this book. Então, imagine só, Robert Schuller escreve o seu livro. Self-esteem, the New Reformation. Autoestima, a nova reforma. And he says, Jesus endured the cross to sanctify his self-esteem. Jesus, diz ele, aguentou a cruz para santificar a sua autoestima. And to sanctify your E self-esteem. para santificar a sua autoestima. It's a lie from the pit of hell. Gente, isso é uma mentira que vem do mais profundo inferno. But Robert Schuller's program to this day has the largest television audience. More Christians all over the world watch his program than anybody else's. Mas hoje em dia o programa de Robert Schuller tem a maior audiência de cristãos ao redor do mundo do que qualquer outro programa. I can remember standing there in Constance, Germany, Eu me lembro estar numa cidade chamada Constância, na Alemanha, on the shore of Lake Constance, que fica à beira do lago Constância, separates Switzerland from Germany, que separa a Suíça da Alemanha. and I was standing at a huge stone. E eu estava em pé numa pedra bem grande. It marked the place where Jan Hus was burned at the stake. Marcava o lugar onde João Hus foi queimado vivo. Well, he was a Catholic priest. Ele era um sacerdote católico. He tried to call the Catholic Church back to the Bible. Ele procurou chamar a Igreja Católica de volta à Bíblia. At that time, in his day, the the Diocese of Constance was producing 1,500 illegitimate children a year. Naquela época que João Hus foi morto, a Diocese de Constância gerava 1.500 crianças ilegítimas por ano. They were immoral. Eles eram He's imorais. trying to call them back to the Bible, to holiness. Esse homem está procurando chamá-los de volta à santidade, à Bíblia, They burned him at the stake. mas eles o queimaram vivo. That's 100 years before Martin Luther. 100 anos antes de Martinho Lutero surgir. I stood there. E eu estava ali. weeping. I'm weeping by that stone. E eu comecei a chorar ao lado daquela pedra. One of the things that made me weep, Uma das coisas que me fez chorar, I was thinking of that book by Robert Schuller. eu estava pensando nesse livro escrito por Robert Schuller. Self-esteem, the New Reformation. Autoestima, a nova reforma. These martyrs died for Christ. Esses homens mártires morreram por Cristo. Who would die for a new reformation for self-esteem? Quem estaria disposto a morrer por uma nova reforma para autoestima? It's an abomination. É uma abominação. So you can see how far we have fallen. Vocês percebem o quanto nós caímos. And the church loves it. E a igreja adora isso. So an occultist, not Napoleon Hill, I'm thinking of someone, well, I'll think of his name in a minute, maybe. Eu vou lembrar do nome de um ocultista que eu quero citar, não me vem à mente no momento. Very wealthy man, Homem muito rico, not even a Christian, worse than a heretic. é pior do que um herege. He financed the distribution of 250,000 copies of Self-Esteem, the New Reformation. One went to every pastor, every seminary professor. Ele financiou a impressão de 250 mil exemplares desse livro do Schuller, a nova reforma à autoestima. E cada exemplar desses foi parar na mão de um pastor ou de um professor de seminário, de um aluno de seminário. His name was W. Clement Stone. O nome dele era W. Clement Stone, Had a big insurance company. que tem uma companhia de seguros. So we got problems. Então nós estamos enfrentando problemas. Self is the problem. O problema principal que enfrentamos é o eu. Self is my problem. O eu é o meu problema. Self is your problem. O eu é o seu problema. That's the problem between husbands and wives. É o problema entre marido e mulher.
See, you'll never have a 50-50 deal in your marriage. Você nunca vai ter no seu casamento uma união de 50% de ambos os lados. I must love my wife 100%. Eu tenho que amar a minha esposa 100%. Oh, she offended me. Ah, mas ela me ofendeu. I mean, this is not fair. Isso não é justo. Forget it. Esqueça. You're supposed to love her. Você tem que amá-la. You're not thinking of yourself. Você não está pensando em si You're thinking mesmo. of her. Você está pensando nela. It's not self-love. Não é amor a si mesmo. It's love others as yourself. É amar os outros como a si mesmo. So that's kind of where this sort of thing began. É onde esse tipo de mentalidade teve seu início. It was an anti-Christian atheist, Foi um ateu anticristão, Erich Fromm, Erich Fromm. and he gave the church this new interpretation. Ele deu para a igreja essa nova interpretação do versículo de Jesus. Love your neighbor as yourself. Amarás o próximo como a ti mesmo. Now, Archibald Hart, a psychologist at Fuller Theological Seminary, Archibald Hart, que é um psicólogo no seminário de Fuller, he wrote a book titled Me, Myself, and I. ele escreveu um livro intitulado Eu mesmo e ainda eu. And the advertising, the advertisement for that book said, "This is a response to Dave Hunt and John MacArthur." E a propaganda desse livro dizia o seguinte: isso aqui é uma resposta ao que dizem Dave Hunt e John MacArthur. John MacArthur and I are friends, John MacArthur e eu somos amigos, but we have a big difference. temos uma grande diferença. He's a Calvinist. Ele é calvinista. I've tried to help him understand it. Eu tenho procurado fazê-lo entender a coisa, Yeah, but that doesn't work. mas não funciona. We were having a little discussion, Nós estamos tendo um pequeno debate. and well, John is a dear man. I love him, John MacArthur é um homem muito querido, eu o amo no Senhor. and he said, "You know, your problem is you don't understand the Greek and Hebrew. Ele disse: o seu problema é que você não entende o grego e o hebraico. We really exegete the Bible, Nós fazemos a exegese da Bíblia, but you don't exegete the Bible." mas você não faz a exegese da Bíblia. I said, "Really? Eu disse: é mesmo? That's interesting." Interessante. We were sitting in a large room at the headquarters of his radio ministry. Nós estamos sentados numa sala bastante ampla do seu ministério de rádio. I said, "On the shelf over there, you have the John MacArthur Study Bible opened up." Eu disse: ali naquela estante ali você tem a Bíblia de estudo John MacArthur, ela está aberta. Now, if we turn to 1 Timothy 2, verse 4, E se nós abrirmos ali em 1 Timóteo 2:4, it says, "Who will have all men to be saved aquele and to que come quer unto the knowledge of the truth." que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de Cristo. Sitting one seat away from him was, oh my goodness. Well, anyway, I'll think of his name in a minute. Havia uma outra pessoa sentada ao lado dele, não me recordo o nome, vai vir para mim daqui a pouquinho. We co-authored a book together. Nós fomos coautores de um mesmo livro, It was called Debating Calvinism. que se chama Entrando em Debate com o Calvinismo. Somebody help me. What's his name? Alguém me ajude, vocês lembram do nome I'll dele? think of it in a Eu vou moment. lembrar daqui a pouco. Anyway, he was sitting there, E ele estava sentado ali também. and I said, "John, you and, oh my goodness." Anyway, Mr. X, Eu disse: John, você e o fulano de tal, they call him the attack dog for the Calvinists. eles o chamam de John White? Yeah, James White. James White. Thank you. ok. James White. Eles o chamam de o cão de ataque do calvinismo. This was James White who was sitting there. James White estava sentado ali do lado I dele. said, "You're two Calvinists, you don't even agree." Eu disse: vocês dois são calvinistas, vocês dois não concordam. Now, pretty hard to get around this verse, "Who will have all men to be saved." É difícil a gente explicar esse versículo, qual deseja que todos os homens sejam salvos. So how does James White do it?
Então, como é que James White enxerga isso aqui? Oh, he says it means all kinds of men. Ele diz todos os tipos de homens. Doesn't mean everyone in the world. Não significa todos no mundo. But all different kinds, rich and poor, and so forth. Todo tipo de homem, rico, pobre, etc. And I said, John, you're not so foolish. Eu disse, John, você não é tão tolo quanto ele, Try to impose that on the scriptures. para tentar fazer com que as escrituras estejam querendo dizer isso. What do you say? Qual é a sua interpretação desse versículo? You say, oh, God has two wills, Ele disse, Deus tem duas vontades. a will of desire and a will of decree. Uma vontade de desejo e uma vontade de decreto. Oh, he really desires all men to be saved, Ele deseja que todos os homens sejam salvos, but he doesn't decree for all men to be mas ele saved. não decreta que todos sejam salvos. Is God a schizophrenic? Será que Deus é esquizofrênico? He really wants everybody saved, Ele quer que todos sejam salvos. and he could decree for everybody to be E saved, ele poderia decretar que todos fossem salvos, but he doesn't. mas ele não o faz. That doesn't make sense. Não faz sentido. So now, we have to go by the Bible, Nós temos que seguir a Bíblia, but we have to be very careful that we don't impose our ideas on the Bible. mas temos que tomar cuidado para não impor as nossas ideias com relação à Bíblia. Now, in one sense, I have a great admiration for John Calvin. I'm sorry, for Martin Luther. Em certo sentido, eu tenho uma grande admiração por Martinho Lutero. I really don't have any admiration for John Calvin. Eu não tenho admiração por João Calvino. He ran Geneva like the popes ran their kingdoms. Rand, in a sense. Geneva burned Yeah. people at the stake that disagreed with him. Ele queimou pessoas na estaca, como Roma fez, da mesma forma, lá em Genebra. But you know the famous statement from Martin Luther, Mas vocês conhecem aquela frase famosa de Martinho Lutero, and I just have to paraphrase it. e eu tenho que fazer uma paráfrase dela. na Whatever verdade. the scripture says, O que, a, that's what we go by. o que a Escritura diz, é por isso que nós, Here- nesse sentido que nós caminhamos. Here stand I. Aqui estou eu. That's good, Ótimo. but he didn't go by the scriptures Mas, entirely. mas ele não seguiu as Escrituras. We have to be very careful that we go by the scriptures. Who did? Martin Luther. Ok. Mas he didn't go by the Did Scriptures. not, You want no. to explain that? I will. Ok. Mas ele não seguiu as Escrituras. Nós precisamos seguir as Escrituras. For example, every Lutheran church, Por exemplo, cada igreja luterana, no matter how evangelical they are today, não importa quão evangélica ela realmente seja, they all go by Martin Luther's small catechism. ainda seguem o pequeno catecismo de Martinho Lutero. What does that teach? O que ele ensina? Teaches baptism of infants. Ensina o batismo infantil. You get a certificate when you're baptized in a Lutheran church, Você recebe um certificado de batismo quando é batizado como criança numa igreja luterana. and it says E ele diz you ali, keep that all your life. guarde esse certificado a sua vida inteira, esse diploma. By this act of baptism, you've been forgiven all your sins and made a child of God and a member of the church. Por esse ato de batismo, você foi perdoado por Deus, se tornou filho de Deus. And what else? Turned into child of God. Made a child of God and a member of the church. E tornou-se membro da igreja. Now, if that happened to me as a baby, Se isso aconteceu para mim como bebê, recém-nascido, and I grow up, e aí eu cresço, I hear the gospel, e eu ouço o evangelho, it doesn't have anything to do with me. não tem nada a ver comigo mais. I've already been forgiven all my sins, made a child of God. Já fui perdoado dos meus pecados, já me tornei filho de Deus. So this is a curse all through Europe. Isso é uma maldição que existe na Europa hoje. This is the official state church, É a igreja oficial do Estado, or the Catholics, ou os católicos. and that's why you have what's called free churches, É por isso que você tem hoje as chamadas igrejas livres, the evangelical free church. igreja evangélica livre. And they broke away from the state. Eles romperam com o Estado. You go to Europe today, it is dead. Você vai para a Europa hoje, a Europa está morta nesses termos. Who pays the salary of these priests or ministers? Quem paga o salário desses sacerdotes, desses ministros? The state. O Estado. Oh, I resent that. Eu não gosto dessa ideia. If I'm not even a Christian, I don't go to that church. E se eu não sou cristão e não pertenço a essa igreja, They're taxing me.
Eles estão cobrando impostos de mim. So this is what the Reformation left in its wake. Então, isso foi o que a reforma deixou de fazer. So I began by saying, we're going to go by the Bible. Então, eu comecei dizendo, nós vamos seguir a Bíblia. You know, most people say, yeah, but that's not what my pastor says. Aí a maioria das pessoas dizem, mas não é o que o meu pastor ensina. Or that's not what my denomination says. Não é o que a minha denominação ensina. No, we're going to go by the Bible. Não, nós vamos seguir a Bíblia. And you are accountable to God. E você presta contas a Deus. You don't start a revolution. Você não começa uma revolução. You don't start your own cult or your own church. Você não começa a sua própria seita ou igreja. But if your church is not teaching the truth, mas se a sua igreja não está ensinando a verdade, then you approach the pastor então você chega no pastor, humbly, humildemente, as a father. como se ele fosse seu pai, Yeah. com o mesmo respeito. You don't begin to tell him everything that's wrong, Você não começa a dizer para ele que está tudo errado. but you just say, well, can you tell me, where does the Bible teach this? Você pergunta, eu queria saber onde é que a Bíblia ensina isso aqui? You teaching self-esteem? Está ensinando autoestima? Where does the Bible teach that? Aonde é que a Bíblia ensina isso? What did Jesus say about O que that? Jesus disse a esse respeito? No, you deny self, Jesus said. Então, Jesus disse que a gente tem que negar-se a si Or mesmo. whatever the teaching is. Seja qual for o ensinamento. Oh, you got to be baptized to be saved. Você tem que ser batizado para ser salvo. Where does the Bible teach that? Onde é que a Bíblia ensina isso? Well, what does Stephen say to the Ethiopian eunuch? O que Estevão diz Filipe diz ao eunuco? The Ethiopian said, "Here is water. What would hinder me from being baptized?" O etíope diz para ele, eis água, o que impede que eu seja batizado? You know what Philip said. Sabe o que Filipe falou? If you believe with all your heart, you may be baptized. Se você crê de todo o seu coração, é lícito que você seja batizado. There's no baby in arms that can say, "What must I do to be baptized?" Não existe nenhum bebê nos braços que vai dizer o que eu preciso fazer para ser batizado. You can't say to a little baby, Você não pode dizer para uma criança if you believe recém-nascida. with all your heart. Se você crê de todo o seu coração, They don't even understand. não tem entendimento. Baptism is for believers. Batismo é para os que creem. It's not salvation. Não é It salvação. doesn't save you. Não salva ninguém. It is believers' baptism. É batismo dos que creem. What the Bible says. É o que a Bíblia ensina. But this is Lutheranism to this day. Mas o luteranismo advoga isso até os dias de It's hoje. also Presbyterianism to this Também day. os presbiterianos advogam isso. So we're going to go by the Bible, Nós vamos seguir a Bíblia. and the Bible does not exalt self. E a Bíblia não exalta o eu. The Bible tells us that self is our problem. A Bíblia mostra o eu como sendo o nosso problema. This is our enemy. Ele é o nosso inimigo. This is satanic. Isto é satânico. Satan taught that. Foi Satanás que ensinou isso. Yeah. So let's go back and look at this scripture. Vamos voltar em Minas aí. Okay, now Jesus. Well, this happened more than once. Isso aconteceu mais de uma vez. In fact, Jesus, the Last Supper, says to his disciples, É a última ceia, Jesus diz aos seus discípulos. "Verily, verily, I say unto you, one of you will betray me." Em verdade, vos digo que um de vós há de me trair. Now, what would you do if you were there? O que você faria se você estivesse lá? Let's lock the door. Vamos trancar a porta? Don't let anyone out of this room Que ninguém saia daqui. till we find out who it is that will betray him. Até que a gente descubra quem vai traí-lo. Oh, the disciples said, "Is it I?" Aí os discípulos disseram, Is sou it eu, I? Senhor, sou eu. And then they forgot it. E acabaram se esquecendo do Now, this is assunto. not the Last Supper here. Isso aqui não é a última ceia, It's very similar. mas é semelhante o And they cenário. began arguing among themselves. E eles começaram a discutir What entre were they eles. arguing about? Qual era a discussão deles aqui nesse texto de Lucas 9? Who would be the greatest? Quem seria o maior? Who would have the chief place in the kingdom? Quem teria o lugar de destaque no reino? Who would sit on Jesus' right hand? Quem sentaria à direita de Cristo no See, reino? they had such bad image, bad self-image, Eles tinham uma autoimagem tão negativa, such poor self-esteem. tão pobrezinha. They all hated themselves Eles so se much odiavam tanto that
they're arguing about who is the greatest. que eles estavam discutindo de quem era o maior entre eles. Does that make any sense? Faz algum sentido? Our problem is pride. O nosso problema é orgulho. That was Satan's problem. Era o problema de Satanás. And that's why Jesus said we must deny self. É por isso que Jesus disse que nós temos que nos negarmos a nós mesmos. Here it says, verse 46, Luke 9:46. Then there arose a reasoning among them, which of them should be the greatest. Então Lucas 9:46 diz: levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. And Jesus tells them. E Jesus diz para eles. Now, we have another incident where Jesus was invited into the home of a Pharisee. Do you remember? Nós temos aquele outro incidente em que Jesus é convidado a comer naquela casa do fariseu. And this woman, a sinner, E uma mulher pecadora, she was a harlot. ela era uma prostituta, She came in and begins to wash his feet with her tears. ela começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. And the Pharisee says in his heart, Aí o fariseu diz no seu coração: if this man was really a prophet, se esse homem fosse verdadeiramente profeta, he would know ele that this woman saberia is a sinner. que essa mulher é pecadora. He wouldn't even let her touch him. Ele não deixaria com que ela sequer o tocasse. And you remember what Jesus said? Lembram que Jesus respondeu? Simon, I've got something to say to you. O que Jesus disse, na verdade: Simão, eu tenho um negócio para dizer para você. You know, there was a certain man who owed his creditors some money. Havia um homem que tinha uma dívida com seus credores. And let's say he owed him 10 reals. Vamos dizer que maybe ele 20. devia 20 reais. And no, I'm sorry, 20 million reals. 20 milhões de reais. He had nothing to pay, E não tinha como pagar essa dívida. and the creditor forgave him. E aí o credor o perdoou. Then there was another man who only owed 10 reals, Mas havia um outro homem que devia 10 reais. and the creditor forgave him too. E aí o credor também o perdoou. Jesus said, which one do you think would love him the most? Aí Jesus pergunta a Simão: quem você acha que vai amar mais? Oh, the Pharisee says, well, I think the one that he forgave the most. Eu diria que aquele que foi mais perdoado amaria mais. He says, I came into your house. Ele diz: eu entrei na sua casa, You didn't wash my feet. você não lavou os meus You pés, didn't offer me a towel. você não me ofereceu uma toalha. This woman has not ceased to wash my feet with her tears Essa mulher não cessou de lavar os meus pés com as suas lágrimas and dry them with her hair. e secá-los com os seus cabelos. Her sins, which are many, are forgiven. Os pecados dela, que são muitos, estão perdoados. To whom much is forgiven, he loves much. Aquele que muito se perdoa, esse mais ama. To whom little is forgiven, he loves little. Aquele que pouco é perdoado, esse pouco ama. Now, you know there's a deeper meaning to that. Vocês sabem que existe um significado mais profundo disso. None of us can say, oh, very little was forgiven to me. Nenhum de nós pode dizer: muito pouco pecado foi perdoado no meu caso. It takes one sin to send you to hell. Basta ver um pecado para condená-lo ao inferno. Christ gave his life, his blood, for sin. Jesus deu a sua vida, o seu amor por pecadores. It's another problem with the Calvinists. Isso é um outro problema do calvinismo. Well, if you say Christ died for everybody, Se você diz que Jesus morreu por todos, then some of his blood was wasted. então parte do seu sangue foi perdido, foi jogado fora. Because many people would not receive Jesus. Porque muitos se recusam a receber Jesus. No, you couldn't say this drop of blood was for my sins and that drop of blood was for somebody else's sins. Você não pode dizer que uma gota do sangue de Jesus foi pelos meus pecados, outra gota foi pelos seus pecados. What is sin? O que é o pecado? See, we get a mistaken idea. É uma ideia errônea. Oh, that's just a little sin. Aquele pecado ali é pequenininho. It's rebellion against God. É a rebelião contra Deus. Isso é que é pecado. It would shove God off of his throne and put self
in the place of God. é o que está disposto a tirar, destronar a Deus e colocar o eu no trono no lugar de Deus. There is no such thing as a little sin. Não existe um pequeno pecado. But the Pharisee thought he had very few sins. Mas o fariseu tinha aquela concepção de que ele tinha muito poucos pecados. And Jesus gave a beautiful E illustration. Jesus então deu uma ótima ilustração. Well, in other words, the less self-esteem I have, Em outras palavras, quanto menos autoestima eu tenho, the more I realize what a horrible sinner I am. quanto mais eu reconheço que eu sou um terrível pecador. We don't even know what sin is. Nós nem sequer sabemos o que é o pecado. We haven't even seen it from God's perspective. Nós não conseguimos enxergar o pecado pela perspectiva de Deus. That a man would dare to disobey God. Um homem ousar desobedecer a Deus. Sin, one little sin, there's no such thing, Um pequeno pecado, embora isso não exista, esse conceito, is rebellion against God. já é rebelião contra Deus. Well, that doesn't build up myself. Isso não me autoedifica. There's no way that you can get from Scripture Não há como obter isso da Bíblia. self-esteem, Autoestima, self-love, auto-amor, self-image. That autoimagem, anything that has to do with self qualquer coisa que tenha a ver com o eu, is any good at all. nenhuma dessas coisas presta. Now, maybe someone has a question, Talvez alguém tenha uma pergunta. as quickly as you can. Se vocês tiverem perguntas nesse sentido. Quando diz em Lucas 14, 26, o seguinte: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, a ideia é amar menos, pai, mãe, mulher, e filhos, irmãos e irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. My love for Christ has to be first. O meu amor por Cristo tem que estar em primeiro lugar. The first commandment is, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all your soul, with all your might. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu And then you entendimento. love your neighbor as yourself. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. I would challenge myself and each of us. Eu quero desafiar a mim mesmo e a cada um de nós aqui presente. Did you tell God today, I love you with all my heart? Você já disse para Deus hoje: eu te amo de todo o meu coração? Did you tell Jesus today, oh Lord, I love you, thank you for dying for my sins? Você já disse a Jesus hoje: Senhor Jesus, eu te agradeço por ter morrido pelos meus pecados? I think a whole day can go by. Eu penso que muitas vezes um dia inteiro pode passar em branco, Maybe several days. talvez vários dias. Not just loving our parents more than God. Não apenas amarmos os nossos pais ou filhos mais do que a But Deus. we can love things. Nós podemos amar coisas mais do que Deus. The love of money is the root of all evil. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. It doesn't say money is the root of all evil, O texto não diz que dinheiro é a raiz de todos os but the males, love of money. mas o amor ao dinheiro. So if I love my parents or myself or my wife or anyone or anything more than I love God, Se eu amar a minha esposa, os meus filhos, a mim mesmo, ou amar a qualquer coisa acima do que eu amo a Deus, I do not love God with all my heart. eu não amo a Deus de todo o meu coração. Now, if I love God with all my heart, does that leave any room for somebody else? Se eu amo a Deus de todo o meu coração, isso deixa espaço para outra pessoa? Yes. Sim, God is number one. mas Deus é o número 1. This is what the Scripture teaches. É o que as Escrituras ensinam. I don't imagine that any of us have the problem of loving God too much. Eu penso que nenhum de nós tem aquele problema de amar a Deus demais. He's not teaching hate your parents, Ele não está ensinando aqui aborreça os seus pais no sentido de odeie os seus pais, but that your love for your parents or your wife or husband, in comparison to your love for God, is like hatred. mas sim o fato de que seu amor por seus pais, filhos, quem quer que seja, em comparação com o seu amor por Deus, ele acaba sendo semelhante a ódio, a aborrecer. Doesn't teach me to hate myself as a person,
O texto não está ensinando que eu aborreça ou que eu odeie a mim mesmo como pessoa, but to hate this self that was born, came to birth in Eden, mas sim odiar esse eu que nasceu lá no Éden, that would put itself ahead of God. que gosta de se colocar em primazia com relação a Deus. So the Bible is very clear. Então a Bíblia é muito clara. Love the Lord your God with all your heart. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu But coração. in comparison to that love, my love for others could be like hatred. Então, em comparação a esse meu amor por Deus de todo o coração, o amor por outros pode até ser comparado com ódio. Okay, is there another question? I think we're done in terms of time. Yeah. No, I don't think so. I'm supposed to be here at a quarter after. Yeah. Okay, almost. Última We pergunta. got another minute or two. Mais minuto ou dois. Anybody have another question or comment? Yes, sir. But the very first thing it mentions, lovers of their own selves. That characterizes the last days. A primeira coisa que é citada na lista é o que começa, né, que caracteriza os dias de hoje, pois serão egoístas, que significa amantes de si mesmos. Man has always been self-centered, narcissistic. O homem sempre foi narcisista, centrado em si mesmo. But today it is even worse. Mas hoje é pior. Not only out in the world, Não apenas lá fora no mundo, but in the church. mas dentro da igreja. They're teaching us we don't love ourselves enough. Estão ensinando que nós não nos amamos o suficiente. We need to learn to love ourselves more. Temos que aprender a nos amar mais. That's like pouring gasoline on a fire that's already out of control. Isso significa jogar gasolina num fogo que já está fora de controle. And then you notice that is the very first thing he says. É a primeira coisa que ele diz, né? They're lovers of Egoístas. their own selves. São amantes de si Then mesmos. everything that follows is because I'm self-centered. E tudo que se segue é porque eu sou centrado em mim mesmo. I'm covetous. I want it for myself. Eu sou avarento, eu quero as coisas para mim. I'm boasting. I'm proud. And Sou so forth. arrogante, jactancioso. Disobedient to- you read everything here. Tudo que está nessa lista, It all has its root in self-love. tudo tem raiz no amor a mim mesmo. See, when Eve disobeyed God, Quando Eva desobedeceu a Deus, and she's going to take that fruit, eu vou comer daquele fruto. what is she thinking? O que estava passando pela mente dela? Well, she's believed Satan's lie. Ela estava crendo no engano do diabo, na mentira do diabo. You'll be like God. Você vai ser semelhante a Deus. And you notice there are three things involved. E repare que há três coisas envolvidas nisso. It was beautiful to look upon. O fruto era agradável aos olhos, It was good for food, ele era atraente em termos de comida, and it would make you wise. e ele iria te tornar sábio ou sábia. Now, the truth does not change. A verdade não muda, Satan's lies do not change. as mentiras do diabo não mudam. What was the temptation of Eve? Qual foi a tentação que Eva enfrentou? Same thing as Jesus in the desert. A mesma tentação que o diabo impôs sobre Jesus no deserto. Now, Eve, as she is grasping that fruit, E Eva, à medida que ela está esticando o braço para pegar aquela fruta, she is thinking, I, my, me. ela está pensando, eu mesma e eu mesma. How beautiful it looks to me. Como é bela essa fruta aos meus olhos. How delicious it will taste to me. Quão deliciosa ela será. How wise it will make me. Quão sábia ela me fará. What are these things called? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. O que essas coisas são chamadas? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. 1 John chapter 2, and that's everything that's in the world. That's all there is. 1 João 2 diz claramente, só isso que tem no mundo. So Eve succumbed to it. E Eva sucumbiu a isso. Jesus tempted of the same thing. Jesus foi tentado nas mesmas áreas. Oh, if you're God, turn these stones into bread. Se tu és Deus, transforma essas pedras em pães. You haven't had anything to eat for 40 days. 40 dias sem comer. So that's the lust of the flesh. É a concupiscência da carne. The lust of the eye, he takes Jesus up onto a high mountain. A concupiscência dos olhos, ele leva Jesus a um alto monte. Shows him all the kingdoms of the world in a moment of time. E mostra a Jesus todos os reinos do mundo num momento, no tempo. The kingdoms of this world will not last any longer than that. E porque os reinos deste mundo não durarão mais do que um momento. That's the lust of the eye.
é a concupiscência dos olhos. And then he takes Jesus on the pinnacle of the temple. E aí ele coloca Jesus no pináculo do templo Throw yourself down. e diz: atire-se daqui abaixo. Oh, the psalmist says he'll give his angels charge over you, they'll keep you. O salmista diz que ele dará ordem aos seus anjos para que te guardem, não te permitam que tropeces. When everybody sees the angels E quando holding you and todos setting you down, virem os anjos lhe apanhando, lhe colocando em pé no chão, then they'll worship you. aí irão te adorar. That's the pride of life. Esse é essa a soberba da vida. Lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. Concupiscência dos olhos, da carne, soberba da vida. That's Satan's temptation, Essa é a tentação de Satanás. and that created self. E isso criou o eu. Eve trampled on her obligation to her husband. A Eva passou por cima da sua obrigação para com seu esposo. She's not thinking of him. Ela não estava pensando nele. She trampled on her obligation to God. Ela passou por cima da sua obrigação quanto a Deus. She is thinking of herself. Que ela está pensando só em si That's mesma. all. Everything else is secondary. Tudo mais é secundário. This is the poison that Satan injected into every one of us. Esse é o veneno que Satanás injetou em cada um de And we nós. must deny this. E nós temos que negar isso. And there's no way we can do it in our own strength. E não podemos fazer isso na nossa própria força. We're going to have to say like David, Teremos que dizer como Davi, o salmista: search me, O God, sonda-me, ó Deus, know my heart, conhece o meu coração, try me and know my thoughts, prova-me, conhece os meus and pensamentos see if there be any wicked way in me, e verifica se há algum mau caminho em mim and lead me in the way e everlasting. conduze-me no caminho We're going to have eterno. to deny self. Nós vamos ter que negar Take nosso up próprio eu. Take up the cross Nós vamos ter que tomar a and cruz follow him, e seguir a Jesus. or there is no hope for Caso us as contrário, individuals. não há qualquer esperança para nós. Okay, Father, thank you for your great love. Pai, muito obrigado pelo teu grande amor. Lord, we've done a poor job of trying to present the problems with self and self-love and all of these selfisms. Pai, nós não nos saímos tão bem quanto poderíamos no apresentar desse problema do eu e de todo esse egocentrismo existente hoje em dia. But Lord, we ask that you will take this tape and use it in the hearts and lives of those who view it. Mas, ó Pai, pedimos que tu pegues esse DVD e tu uses isso na vida de pessoas que estão passando por esse tipo de desafio. We ask in Jesus' name. Pedimos em nome de Jesus. Amen. Amém.